Olá, amigos e amigas, mais uma vez aqui dando algumas dicas sobre o direito. Na minha última postagem, eu prometi que hoje faria uma explicação sobre a independência dos poderes. Já falei sobre a diferença dos poderes do juiz, do Ministério Público e da polícia, enquanto se trata da persecução criminal. E hoje vou falar de um modo mais abrangente sobre a independência dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. É bom que nós tenhamos sempre em mente que cada um tem os seus direitos e obrigações definidos pela Constituição brasileira. Um não pode ultrapassar os limites do seu poder. A gente sempre tem que entender que a administração ela se confunde com os diversos representantes dela, do poder. A administração pública ela é composta por 3 poderes, são independentes e possuem autonomia funcional entre si. Não se confunde, entretanto, o poder do funcionário público com a pessoa desse servidor. Vamos falar, no caso da imunidade parlamentar, não se confunde a pessoa de um deputado ou senador com o poder que esse deputado tem enquanto exercer o seu mandato. Obviamente, não seria mais conveniente esse momento por qual passamos, onde se tem essa rivalidade entre poder executivo, cortes superiores, quem está abusando do seu poder, o poder discricionário, é válido ou é inválido, até onde vai o poder do presidente da República, do governador, do prefeito, até onde a sua decisão administrativa pode ser mudada pelo poder judiciário, é certo ou errado? Bom, é sempre importante a gente lembrar que cabe ao juiz julgar, né? Julgar apenas. O juiz não acusa, o juiz não investiga, o juiz ele pode ser considerado suspeito se ele julgar um caso onde esteja envolvido um amigo, um inimigo, um parente. Nós já temos visto por aí decisões contrárias a esse instituto da suspeição. Vimos que juízes que são inimigos ou estão magoados com seu julgado, com aquele acusado de ter praticado um crime e atua no processo. Parece-me que é bem o caso que está acontecendo em relação ao deputado que foi condenado recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque ele teria teria com suas palavras ofendido ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, pelo menos em tese, esses ministros não poderiam atuar em qualquer fase do julgamento onde figurasse como acusado o deputado que falou mal, ou qualquer pessoa, quem quer que fosse, não importa se é deputado, se é cidadão comum, qual é o crime. Não podendo esquecer que tem a questão do foro privilegiado, né? E o parlamentar, ele, se processado for, no exercício do mandato, só poderá ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, deputado federal e senador. É possível que uma decisão do Poder Administrativo, do Poder Executivo, seja modificada pelo Poder Judiciário? Claro, se for uma decisão manifestamente ilegal, onde o Poder Judiciário, instado a se manifestar, decide e julga pela, no caso, ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato. Obviamente, a gente sabe que são raros os casos onde isso acontece. Nesse caso que está envolvido o deputado federal, que foi condenado recentemente pelo plenário do Supremo e que recebeu a seu favor a graça, o indulto do presidente da República, ele concedeu o indulto porque entendeu, independente do caso, do fato, do condenado, quem quer que fosse o condenado, cabe indulto. Isso é a Constituição que diz. Não somos nós. Eu tenho visto inúmeros juristas, advogados, jornalistas decidindo e falando como se especialistas fossem. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que o especialista é aquele que fez uma especialização de fato e de direito.
Nem todos que estudaram, que trabalham em certa área, são especialistas, porque especialistas se pressupõem, conforme diz a palavra, em especialização. Não é porque a pessoa ela advoga, é advogado, que ele é especialista em qualquer matéria. Não. Eu, por exemplo, eu sou especialista, porque eu recebi o título de especialista em direito público. Então, eu posso falar como especialista em matérias do direito público. Fora isso, não. Um advogado que se titulou como especialista em direito imobiliário, ele pode tratar de qualquer área como especialista? Não. Ele é especialista da área onde ele se titulou com sua especialização. E assim serve para todas as áreas. E a gente vê muito por aí pessoas que se dizem especialistas em segurança pública, especialistas em direito, especialistas nisso, naquilo, sem sequer ter feito nenhum curso de especialização, sequer terem se formado numa área específica em relação à matéria ao qual estão se dizendo especialistas. Então, fica a dica, né? Eu acho que a imprensa, seja ela a imprensa que vem por meio eletrônico, a imprensa da internet, a imprensa escrita, a imprensa falada, ela deveria se cercar de profissionais que poderiam dar mais suporte às afirmações. A gente vê muita besteira sendo dita por aí por aqueles que não sabem nem o que estão dizendo. Estou dizendo que vão revogar, que o Supremo não vai admitir esse indulto do presidente porque o deputado teria praticado um ato antidemocrático. Então vamos lá. O que é um ato antidemocrático? Opinar. Primeiro que o parlamentar, falar, ele tem imunidade pelo crime de fala, de voz, de voto, de opinião. Ele não pode ser punido de forma alguma por expressar a sua opinião, mesmo que tenha alguém dizendo que ele está praticando um ato democrático. Aí sim, ele não teria direito a essa graça, a esse indulto. Mas o que é um ato antidemocrático? Opinar, o que ele pensa, o que ele acha é exercer plenamente a democracia. Então, assim, vamos nos limitar aos fatos que estão sendo julgados por muitos como constitucionais ou inconstitucionais. O deputado, na minha avaliação, até que se prove o contrário, eu não sei quem vai provar o contrário, porque o presidente já concedeu a graça e ninguém vai contestar. E não é a primeira vez que acontece na nossa história moderna. Atos de indulto praticados, oferecidos, sancionados por um presidente da República. O presidente Lula concedeu indulto a um condenado em outro país pelo crime de terrorismo que culminou na morte de algumas pessoas. Ele concedeu o indulto no último dia de seu mandato. O presidente Temer concedeu indulto a vários condenados na Operação Lava Jato e outras. E o Supremo já se manifestou nesses casos pela legalidade do ato, porque o ato de indulto concedido pelo presidente da República independe do motivo, do fato, de quem era o condenado, de quem era o acusado, de que foi o beneficiado, o anistiado. É indiscutível, a Constituição dá isso privativamente ao presidente, como uma das suas competências, conceder graça, indulto, anistia. E esse é um instrumento antigo, secular, que veio ao mundo jurídico para limitar algum eventual excesso do julgador. Podemos lembrar de Jesus Cristo, que Pôncio Pilatos deu ao povo o poder de decidir, e se decidisse, ele iria conceder a anistia a quem tivesse sendo decidido pelo povo. Pôncio Pilatos concedeu o indulto ao Barrabás, que estava condenado à morte, e concedendo indulto, Barrabás foi colocado em liberdade. Porque ele deu ao povo o direito de decidir. Então vamos lá. Os juízes não são eleitos. Eleitos são os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos e o presidente da República. Esses representam a vontade popular, é o mais importante de tudo. Então, em tese, quem fala em nome de seu eleitor, fala democraticamente. Mesmo que o que ele diga não seja de comum acordo com tudo que a gente gostaria de ouvir. Nós podemos não concordar com tudo que o deputado falou. Eu, particularmente, não concordo. A forma, ou o jeito, ou o conteúdo, mas não importa. Ele praticou
praticando um crime de opinião, ele opinando, maculando a honra de alguém, poderíamos então buscar o Código Penal no artigo 138, 139, 140, injúria, calúnia, difamação. Não caracterizando essa ofensa suposta que ele teria praticado como um crime, inclusive, inafiançável. Mas parece que o crime que foi inafiançável foi concedida a fiança. Foi concedida a fiança, ele pagou a fiança e não foi colocado em liberdade. Passou muito tempo preso, então a gente tem que entender que, obviamente, em primeiro lugar, o advogado, principalmente os criminalistas, os constitucionalistas, eles não vieram ao mundo jurídico para defender bandidos, já disse isso aqui. Ele defende o bom direito, a aplicação justa da pena, o direito ao contraditório. E exercer plenamente o direito é contraditar, é contrapor aquilo que foi acusado. E o acesso pleno à ampla defesa. Como pode ser um réu proibido de participar do julgamento que vai decidir sobre a sua liberdade ou sua prisão? Como pode isso? Então, assim, aí, independente do mérito, se o julgamento for justo, for injusto, contra quem quer que seja, se foi amigo, se não é amigo, se é um conhecido, não importa. Se o presidente entender que aquilo foi um ato que deveria ser anistiado, acabou, ponto final, não tem que discutir. Os partidos podem gostar? Podem. O próprio ministro Alexandre de Moraes já disse isso enquanto o presidente Temer decidiu anistiar alguns condenados pela Operação Lava Jato. E assim vai. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Pode conceder o indulto? Pode. Pode ser revogado esse indulto? Não pode. O deputado poderia ter sido condenado pelo crime que foi ele imputado? Lembremos-nos que quem acusa não julga, quem investiga não acusa, e quem investiga e acusa não pode julgar, e parece que tudo isso está acontecendo com as mesmas pessoas. Então, assim, a Constituição veio em 1988 com cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas não podem ser mudadas, não podem ser retiradas por emendas ou por votos de quem quer que seja. Cláusulas pétreas só podem ser modificadas se houver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto não houver uma convocação para tal, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição, nas cláusulas pétreas, não pode mudar. Não cabe sequer interpretação. E a lei tem que ser cumprida por todos nós. Pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, que é quem legisla, que é a casa das leis. Quem faz as leis não é o juiz, porque achou que a lei não estava adequada, ele modifica a lei que está escrita, não. Só quem pode modificar uma lei é o próprio processo legislativo, que tem suas regras e métodos próprios. Então, só quem faz a lei, nenhuma outra pessoa, é o Poder Legislativo, de acordo com a esfera municipal, estadual ou federal, mas sempre será proposta, modificada, aprovada pelo próprio Poder Legislativo. E o Poder Executivo é que executa, quem faz o cumprimento, e o Poder Judiciário também. Ele julga baseado nas leis. Por isso que uma das funções mais bonitas, mais importantes, mais dignas é a do advogado, porque é o último pilar da defesa dos interesses democráticos, inclusive. Não há que se falar, inclusive, em defesa, em processo judicial, sem a presença do advogado. Nesse processo, aconteceu um ato estranho. O advogado foi multado porque ele exerceu o direito que tem constitucionalmente pelo Código de Processo Penal, Código Penal. Ele exercendo o direito de recorrer, ele foi multado. Como que o advogado recorre? Porque é direito recorrer, porque a toda sentença cabe recurso. Ele é multado porque recorreu. O réu é proibido de participar do julgamento. Então agora é o seguinte, tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com um sentimento ideológico, com político, mas é importante que nós nos lembremos. Os julgamentos têm que ser baseados nas leis que foram feitas pelo Legislativo e caberá ao julgador, aquele que representa o Estado juiz, julgar baseado no seu convencimento jurídico, baseado no que está escrito na lei. Uma autoridade judicial, ele não pode deixar de fundamentar as suas decisões. Então é muito importante que a gente consiga ter em mente essa separação dos poderes. O executivo, aquele que executa, que comanda, que faz cumprir a ordem,
o Poder Legislativo que decidiu como seria a lei, qual seria a regra do ordenamento, porque ele representa a vontade do povo que o elegeu, goste ou não goste do resultado, mas é democrático. E é pior, democracia é melhor do que a melhor das ditaduras. Aqui vivemos num regime democrático e assim tem que ser. Gostem os advogados, os promotores, os acusadores, né, os procuradores ou os julgadores. Então, a lei existe para ser cumprida por todos nós. E a sentença judicial, ela sempre tem que ser cumprida. Por isso que tem as instâncias, para que, havendo os recursos na forma da lei, se discuta e rediscuta o mérito ou a forma processual. Por isso que temos a decisão de primeira instância, a decisão dos tribunais, segunda instância, o STJ e até o Supremo, quando a matéria for constitucional. Né? Tudo tem que ser respeitado. E nesse caso, a única exceção a essa regra é o caso do indulto, que não chega a ser bem uma exceção, mas ele pode ter um efeito modificativo para, havendo um excesso, no entendimento do presidente, ele tem o direito único e exclusivo de promover o indulto, a graça ou a anistia. Isso vem de muito tempo. É isso aí. Até o nosso próximo comentário. Quem gostou, curte, compartilha. Acesse o nosso canal, Cláudio Avelar, advogado, pelo YouTube. E é isso aí. Conte para os amigos se você gostou. Até breve.